Olá pessoal, mais um vídeo, equipamento do inscrito aqui do canal, Luizinho da cidade de Bagé, aqui do Rio Grande do Sul. Ele mandou já há algum tempinho, chegou a vez do equipamento dele. Um TS 140S, eu já ia 440, né? 440 que é tão comum. Um ótimo equipamento, não costuma dar problema. Equipamento dos anos 80. É vintage também, hein? Equipamento antiguinho já. E ele mandou um áudio com a descrição de todos os detalhes aí, né? Narrando os possíveis problemas do equipamento e o que ele espera que se faça por ele, ou melhor, pelo mesmo, né? E aí, é um áudio longo até. Tá resumindo a conversa aqui agora, enquanto estou abrindo o pacote, ele mencionou que ele quer escutar um das médias e o rádio não está recebendo. Então vamos ver o que está acontecendo lá na parte dos filtros, né? Se é algum relé com mau contato. Geralmente são de dois em dois, né? Um na entrada e um na saída. Os filtros passa faixas. O que está acontecendo? Porque o pré de antena é o mesmo para todas as faixas, só dependendo da faixa escolhida aí, por exemplo, 100 kHz eu não lembro agora a sequência aí do 140, é que muda um pouco de rádio para rádio, mas ele tem um pré-seletor de faixa para cada segmento. Então digamos que ele vai até 7 MHz, né? Aí ele usa um jogo de bobinas na entrada. Da mesma forma que eram os rádios antigos, né? Transglobe, esses equipamentos multifaixa comum aí, manual, né? Esse aí, como é um rádio já com microprocessador, é banda corrida, como é chamado, né? Ele não tem um seletor de faixas como os multibanda. Então há possibilidade aí de a frequência ser varrida. Se eu não me engano, 100 kHz ele começa. Tem algo num pacote aqui. E vai até lá seus 30 MHz. Direto, se quiser, só girando o VFO. Ou o botão de sintonia, né? Tá aí. Faz tempo até que eu não pego um desses. Como eu disse antes, é um equipamento que não dá muito problema. Os equipamentos aqui Enude em si são equipamentos mais tranquilos aí. Deixa eu avançar mais aqui. Acho que não precisa. Opa! Aqui. Coloquei nessa sacola aqui. Ah, ele tinha falado alguma coisa sobre o microfone que ele ia mandar junto. Acho que tá aqui. O microfone de mesa dele. Acho que é um KBS, alguma coisa. Não lembro agora. Vamos ver. E como eu estava falando, esses equipamentos antigos da Keynote aí, às vezes a turma perguntava aí a iniciantes, né? Ah, quero comprar um rádio HF, o que eu compro? Eu digo, bom, tudo depende do bolso sempre, né? Mas às vezes ter dinheiro sobrando, acabamos fazendo escolhas não muito adequadas. E no caso do rádio aí eu sempre sugiro, pessoal, né? Que é um equipamento bom para não se incomodar, que a qualidade na transmissão, né? Um áudio bom na modulação, que é uma recepção primorosa, um áudio bom também, né? Com áudio macio. Compra um Keynote desses antigos aí, de preferência em bom estado.
Também é claro, né? Não dá pra comprar uma sucata aí e achar que não vai se incomodar. É que nem carro, né? Tem muito carro antigo aí que consegue sair, rodar muitos quilômetros sem se incomodar. Mas enfim, falando de rádio, que é o foco aqui. Então no caso do rádio aí, esses equipamentos antigos da Kenwood são muito bons, né? A qualidade deles, a seletividade, sensibilidade. E a turma aí que é mais antiga do rádio vai concordar com certeza. Os hermanos aí do lado, Uruguai, Argentina, 90% deles só usam Kenwood. Muitas vezes estava na faixa lá, batendo papo, procurando, né? Alguém para conversar nos 40 metros. Tinha algum colega argentino fazendo um CQ, com a chamada geral, né? E quando contestava, geralmente a expressão era sempre a mesma. Estou provando um Kenwood. É notório. Então esses equipamentos eles são muito bons. TS-140, aliás, começar pelos mais antigos lá. TS-120, hoje em dia está complicado achar um inteiro, que não esteja oxidado também por dentro. Aí eu digo assim, pega logo o 130S então, porque o 130S já tem as faixas novas, 12 metros, né, 24 MHz, que é os 24 MHz. 17 praticamente quase não se usa. Então aí, ó, belo equipamento. Então eu vou dar uma pausada aqui agora, conectar, tá aqui, cabo de alimentação, ligar ele na fonte, preparar o setup aqui, né? Ligar o cabo ele na carga no irradiante para começar os testes, hein? Assim, ele não mandou o cabo de força, mas eu tenho aqui. Vou pegar um cabo lá desse padrão e já retorno com o rádio ligado na fonte e vamos dar seguimento. Aí está então, ligado já. O S-meter está um pouquinho atrasado aqui, tem que estar marcando S9, mas eu vou ver depois se isso aí é ganho na recepção ou ajuste no trimpote responsável por isso, por essa função aí. Legal esse rádio aqui que ele dá as instruções em CW, ó. L, por exemplo, AM, aliás FM, né? Digidade, F, dá A, idade, CW, ó. C, né? Idade. O L, vamos ver se ele vai entrar em LSB primeiro. Vem cá, ali, né? Idade de. De da U. Vem cá, ali. Tá aí, ó. Interessante esse detalhe aí. Aqui, ó. Tava com o alternador ligado. Volta pra M. Tá passando. Eu sou burro mesmo, né? Deixa eu voltar aqui. Então, beleza. 9 mais 20. Então tá bom de recepção. Mas o principal é aqui agora. 1 MHz. Eles que lá nos broadcasts não recebem nada, né? Vou mudar a frequência aqui. MHz de entrada. E realmente não tem recepção. Vou dar uma lubrificada no mancal aqui do FO.
1.100, vamos ver aqui assim. Nada. A partir de algum momento ele deve estar recebendo. 1.200. Nada. Tá 1.500 aqui direto. Também não. 1.600. Também não. Talvez em 2 MHz ele receba. Também não. Subir para 3. Ah, 3 MHz está recebendo. Então vamos ver aqui a partir de onde ele está se perdendo. Começar a entender aqui, né? Dois 900 recebe. 2.800 recebe. 2.700 recebe. 2.600 recebe. Vamos ver 2.500. Pegou. Tá. Então até 2.500. Ele bateu o relé para mudar de faixa. Ó. Baixar o volume aqui. Ó, TEC. Até 2.500. Lembra no início que eu falei que eu não lembrava de quanto em quanto ele usava cada filtro, né? Então tá aí, ó. Até 2.499.9 ele usa o primeiro segmento. 2.500 ele usa outro estágio. Então vamos ver, isso aí provavelmente pode ser mau contato. Acontece, né? 440 é campeão disso aí. Soldas quebrarem na placa. Talvez o 140 possa ter herdado isso aí. Agora desmontar o equipamento, abrir o manual de serviço e começar os trabalhos de fato, né? Que até então estava só testando. Já vi que ele está com a potência bem aberta. Tá passando dos 200 watts em AM principalmente. Isso aí não pode, é perigoso isso aí até. Deve estar com a LC todo aberto também. Então isso aí também vai ser corrigido, né? Que um dos problemas que o dono reclamou é que a fonte não estava inclusive aguentando, né? Tava dando problemas aí, cair potência e o áudio também embrulhar. Potência cair pode ser exatamente também por estar todo aberto e aí tá entrando em proteção. Poderia também ser problema na antena dele, não sei, né? Que esse equipamento aqui tem proteção contra SWR, né? O ROI, o retorno da antena mal ajustada. Resumindo bem para quem não entende. E aí protege a saída também. Mas vamos fazer todo a sequência de ajustes e testes aqui agora, de acordo com o manual de serviço. E deixar esse danado aí tinindo. Deixar ele 100%. Para não dizer que não tem defeito, tá aí, né? Recepção abaixo de 2.500 não recebe. O restante é só ajustes. Vou abrir ele agora aqui na bancada e na sequência vou apresentando aí os progressos. Dando seguimento por aqui. Equipamento desmontado. Ligado há algum tempo já. Segundo especificações dos fabricantes. Não só da Kenwood, mas e a ESO, com outros equipamentos em HF como esses aqui, né? Recomenda-se que fique ligado até atingir uma temperatura, se não me engano, próxima dos 26 graus internamente, para fazer os ajustes, principalmente do VCO, aliás, dos VCOs, que esse equipamento aqui, diferente de um equipamento de 11 metros, o PX aquele, né? É bem mais complexo.
Então esse aqui tem 4 VCO. Esse aqui é o VCO1. Que aliás vou falar de um detalhe aqui. Que eu estava mencionando a possibilidade do primeiro jogo de relés aqui, né? Aqui está a placa do filtro passa-faixa, passa-banda. Então, de acordo com a gama de frequência específica que ele cobre, de 100 kHz, por exemplo, até os 2.500, 2.900, né? Se não me engano. Ele bateu lá. Ele interliga o primeiro e o segundo. Ou desliga esse e liga esse depois na sequência, né? E assim vai, sucessivamente, até cobrir o final da faixa, que é 30 MHz. Esse aqui até tem um opcional, esse equipamento. Eu não lembro o modelo agora. O 140S é só HF até 30 MHz e tem uma versão dele que vai até 6 metros, 50 MHz. Então tá aqui o opcional. Nunca vi. É mosca branca, provavelmente. Uma coisa me chamou a atenção aqui, e justamente no conjunto, né? Os dois relés de entrada e saída do filtro de frequências mais baixas. Eu olhei de cara, percebi aí que tinha algo errado, né? Mas eu olhei melhor, mas de pertinho deu pra ver que foi derretido com ferro de solda, certamente quando desligaram aqui, para ter acesso à placa, né? Depois eu dou um jeito de lacrar isso aqui, fechar com uma cola, araldite, algo parecido, para não pegar interferes da natureza aí, né? Oxidação com o tempo, que já são lacrados esses relés para não ter esse problema e durar mais tempo. Então, por último vai ser isso aqui, revisão da placa por baixo, ver como é que estão as soldas, né? Aqui também, troca de pasta térmica. Voltando a falar agora então dos ajustes, né? Começa-se pelo outro lado, lá na placa de controle. Aqui está o VCO1, por último, que ele vai ser vistoriado. Olha o que eu falei, lembra? É opcional. Aqui teria a bobina do VCO referente aos 50 MHz, que seria a L74, L72, L70 e L68. Essa daqui é responsável, eu não lembro agora se esse equipamento, mas provavelmente ele começa lá nos 100 kHz e vai então até ali os 2 e... aliás, vai até uns 10 MHz por aí. Enfim, tem um test point aqui nesse bloco, que com o multímetro digital é feito os ajustes. Então, numa frequência específica, no VCO, aliás no VFO, ele vai responder a uma tensão, quando ajustado, né, com uma chave plástica ou cerâmica, não pode ser metálica. E aí depois é feita uma análise no início e no final. Por exemplo, no caso dessa daqui, que vai operar aí nas frequências mais baixas, em 10.499 no modo AM, tem que ter 2 volts, e variando entre 1,9 e 2,1 volts. E assim vai, né? Depois vamos ver isso aí na sequência. Eu vou fazer passo a passo, né? Cada estágio, os ajustes. Acompanhando aí, né? Deixa eu fechar essa tampa aqui. E vamos ver o outro lado dele agora. Deu para fazer com uma mão só. Tô com medo aí de bater alguma coisa. Vamos lá. VCO1 lá embaixo, VCO2, VCO3 e VCO4. Cada um tem sua função. Aqui está o oscilador de referência dele. A partir daqui, tendo ele ajustado certinho, se faz os ajustes depois aí em LSB, USB. Estou aqui no TP5, segundo o manual de serviço. No TC1 tem que ter 36 MHz.
E não é bem isso aí. Tá um pouco fora. 35,9949. Aumentar a base de tempo aqui. Ele fica um pouco mais lento, mas abre mais casas aí. Vou ajustar aqui então. Uia. Vamos passar para os 36. Passei um pouco. E a partir daí agora começa a saga, né? Aí vamos lá para o VCO2. Não, VCO3. Aí VCO4, se não me engano. Aliás, VCO4. Aí VCO3, VCO2 e VCO1. No sentido inverso aí. Tô dando um... Olha, um fio de cabelo para cada lado aí, pra vocês terem ideia. Quando acho que ajustou. Olha aí. Que coisa séria. Bom. Tentar ajustar a penúltima casa pelo menos. Tá, eu vou deixar assim por enquanto. Para não demorar muito. Porque eu ainda tenho os demais aí, né? Para dar seguimento. Então, o próximo seria o VCO4. O primeiro deles, no caso, né? Que é este aqui. E aí ali tem que achar uma tensão de 5 volts. Eu vou abrir isso aqui e já retorno. Tudo certo agora. Tampinha removida. Aqui era para estar com 5 volts exatamente, está com 5,6. Começar o ajuste. Os exatos 5 volts. Olha, passei, volta. E aqui também é muito sensível, hein? Qualquer detalhezinho já sai fora. O manual fala em entre 4,8 e 5,2, tá? Mas eu sou chato. Vou deixar em 5.0 mais perfeito. Então tá, 5.043. Beleza. O principal é aqui, ó, né? 5.0. Esse está resolvido. VCO4. O próximo agora é o VCO3, que está lá do outro lado. E ali eu vou ter que encontrar 2.4 volts. Ligando a ponteira aqui no TP, ou Test Point. Quanto foi que eu falei mesmo? 2.4 volts. 2.1. Só conferir se está em AM. Está em AM, 14 MHz como pede. Aí, ó. VCO3, TP1, 14 MHz, 2.4 volts ajustando em L3. Então vamos lá. Bem específico ali, L3.
Vamos subir então, já que é 2.4. Ui, passou demais, ó. O fabricante especifica uma tolerância entre 2,3 e 2,5. Então tá aí, 2.40. O próximo, aí agora seria o VCO2 em L12. O VCO2 está aqui, eu vou ter que tirar a tampa aqui fora também. E aí vai ser em 13,999. Lembra que eu falei que ele muda, né? Às vezes uma frequência quebrada para outra. Então o próximo estágio vai ser esse aqui agora. Aqui eu já posso fechar. E já retorno aí, porque com uma mão só é ruim para tirar essas tampas. Então vamos retornar aqui em VCO2. 13.999.90. Tem que encontrar 1,2 volts, tá? Depois retorno para 14 para checar se subiu para 3.1 a 3.7. Nem sempre dá exatamente isso, mas o principal é isso aqui, 1,2 volts. No VCO2 vai ter dois tipos de ajustes agora. O primeiro aí, né? Voltímetro digital, o segundo com osciloscópio, que vai ser atuado nos Band Pass Filter, ou os filtros passa-banda. Que aí esse segmento vai ser 3 pontos diferenciados e conjuntos diferentes de bobina, e depois ainda, começando em 14.025 a brincadeira, né? Vai pegar toda essa escala. Depois em 10.025, outro conjunto de bobinas. E por último em 24.525, essas duas últimas aqui, com referência no que sugere, né, o fabricante. Então vamos fazer agora o ajuste, né, de tensão. E depois segue a diversão aí. Então tá aí já. L2, o test point TP2, pede 1,2 volts, está com 1.0. Então vamos lá. Vamos colocar 1,2 aí, né? Como sempre, muito sensível. 1.2. Aí agora muda o cenário. Vai entrar em jogada, em cena meu outro companheiro aqui. Vou trocar de ponteira, colocar uma com garrinhas, porque vai ser um ponto fixo. Vou ligar aqui tudo e já retorno para dar seguimento no VCO2. Então vamos dar seguimento agora. Tudo ligado, segundo as especificações, em 14.025, L17, 18, 19. Todos aqui nessa sequência. Especifique-se que tire o máximo de sinal. Está no test point 3 agora, o R51. 17, 18 e 19. Vamos ver o que vai sair aí. Aqui já estava no máximo. Também estava no máximo. Pouquinha coisa a mais só. Que saiu. Sequência agora. Essas duas aqui. Que são L28 e 29. Test point 4. TP4. Vamos lá. Aí. Mesma ideia, né? Tirar o máximo de sinal. Ó. Melhorou.
Nossa. Tava enforcado. E agora... Próximos. Esses aqui. Que é L... 30, 31 e 32. Só tem que ver onde é que é o ponto agora dele. Pede para ligar no TP6. R100. Tive um pequeno inconveniente aqui. Meu amigo aqui não conseguiu pegar sinais muito baixos aí, abaixo de 100 mV. Eu nem sabia que ele tinha essa deficiência. Tive que buscar meu outro companheiro lá na outra bancada. Felizmente ainda tenho um analógico funcionando. O outro vai demorar para consertar ainda. Um dia, quem sabe, eu pego. Vamos dando seguimento então. 30, 31 e 32, se eu não me engano, né? Até me esqueci agora. Sim, L30, 31 e 32. Vamos ver, hein? O que vamos tirar daqui? O que vamos espremer? Tava no máximo. Tava no máximo. Também estava no máximo. Aí agora, mudando de frequência, 14,025 para 10,025. Ali fala na 32 em diante. Mas acabei de mexer na 32. Vamos ver então o que vai acontecer. Nem lembrava desse detalhe mais, hein? Olha, até que mudou um pouco. Então, da 32, ele pede para dar início a 42, 3 e 4. 42, 43 e 44. Vamos lá. Muito bom. Também estava no máximo. E 10,025 era isso, agora 24,025 a 39, 40 e 41, que fica do outro lado. Cadê? Aqui. Up. 24,020. Opa, 23. É 39, 40 e 41. Vamos lá. Ué. Sinal muito fraco. Estranho. Peraí que eu vou ver o que está acontecendo aqui. Tá bom, resolvido então. Eu estava em 24,025 quando eu mudei. E é 24,525 a frequência que tem que ser ajustada aqui. Agora, olhem a bagunça que fica isso aqui, ó. E a baita diferença que dá. É um dos motivos aí que eu gostei muito aí a optar em um osciloscópio digital. Vamos dar seguimento aqui agora. Não tem como analógico. Tá no máximo.
Máximo também estava no máximo. Então aqui está concluído os ajustes do filtro passabandas dele. E agora a próxima etapa é do outro lado, lá no VCO1, onde é que é o último ajuste, né? Feito aí com relação às frequências dele. Que vai ser feito então aqueles ajustes de tensão que eu mencionei, né? Que cada faixa de frequência tem uma tensão correspondente. Exatamente como foi feito praticamente ali no VCO 3 e 4, né? Então eu vou retirar agora aí meu grande amigo para virar o rádio aqui de novo. E aí damos seguimento para finalizar essa etapa dos ajustes dos VCO. Finalizando então os ajustes aqui. Eu tinha mencionado antes, não lembrava, não sabia o modelo, né? Que tem 6 metros. É o TS680S. Mas como esse não tem 6 metros, aqui 34.999.90, 6 volts na L72, que é esta aqui. Quase certo. Até ali menciona uma tolerância de 5.9. Vamos subir um pouquinho mais. Tolerância de 5.9 a 6.1. Tá mencionando ali. Vamos deixar em 6 redondo então. Já aqui é o esperado, né? Aí 6.0. A próxima agora seria 21.500. Ah, sim. Eu tenho que baixar para 21.500 e tem que ter 2 volts. Então, opa. Ah, ó, 50 Hz ele, aliás, kHz ele recebe, ó. Eu falei em 100 kHz antes, né? Também sou burro, né? Podia por banda direto. Só para confirmar, sim, 21.500 em AM. Que é mais rápido daí pra... Tem que estar algo em torno de 2 volts, deixa eu confirmar aqui, de 2 a 3 volts. 2.48. Então isso aí, como eu falei já no outro vídeo anterior, no início, né? Não dá muito certo. O principal é colocar na tensão, aliás, é a frequência e tensão exata, né? 21.499.90. Aqui. A tensão sobre L70. Dois volts. E L70. Esta aqui. Então... 21.499.90, certinho. E a L70 subir para 2 volts. Essa está bem fora. E chegando agora lá na outra, né? Na primeira delas, vamos ver se volta a receber abaixo de 2.500. Próximo e último então, né? Em 10 MHz, 5 volts na bobina. Ah, não. Em 10 MHz eu tenho que ter então. Aqui está falando 10.500. É para ter 5 volts. É.
Demorando um pouquinho, mas vamos lá. Só para conferir a quanto chegou. É específico para ter 5 volts. Mais uma vez que se desligar o APO. Vamos lá. Mas é para checar uma tensão entre 5 e 6 volts. Então tá beleza. E a última agora é na L68 em 10,49990. É para ter uma tensão de 2 volts na primeira, né? 1,44, também estava bem fora. Talvez o out funcionar certinho. E aí depois pede para checar em 50 kHz uma tensão entre 5,5 e 6,5. Perfeito. Vamos lá. Ué. Ah, sim. Que briga. 500 Hz. Eu queria 50 kHz. Então entre 5 e 6 volts. 5,8. Deixa eu ver então. 50 Hz. Cara, 50 kHz. Não está recebendo nada. Coloquei 50 kHz no gerador e não tem jeito. Não. 1,5 MHz. Também não. Então agora temos um problema eletrônico aqui. Já que os ajustes foram todos feitos. E não é mais problema de VCO. Que poderia estar fora e causando esse problema. Agora eu vou soltar aquela placa lá e veremos como está por baixo, o que está acontecendo. Tá aí então a placa. Tá deste jeito aí. Solda quebrada. Onde é que está agora? Tem um ponto que está bem feio. Esse aqui é um. Aqui, ó. Tá totalmente solto. Tirando essas soldas mal feitas aqui que eu vou arrumar agora. Vou dar um jeito nisso aí, né? Tirar esse excesso, colocar estanho novo. Ó, aqui tá trincado também, ó. Tá visível.
Em volta para ver que tem um anelzinho. Parece uma arruela. Aqui também. Nem vou perder tempo mais procurando. Simplesmente vou... Olha, mais 2 pontos. Embaixo e ali em cima. Vou refazer tudo novo aqui. E limpar. E essa daí como ficou. E vamos testar lá no rádio novamente. Concluídos então os trabalhos aí. Soldagem e limpeza. Tudo arrumado aí. E agora montar no rádio para testar. Não era só solda. 2.500. Aí. Os primeiros relés, pino 7, alimentação. E o pino 6, que é o que está atuando agora, o segundo jogo. Contenção. Ver se a ponteira fica aqui. Não, não vai ficar. Então se eu quebrar aqui um pouquinho, ele recebe igual, tá em AM. Tá vendo? É. Mas quando cai um para baixo, ó, um para cima, um para baixo. Bateu o relé, desligou esse e acionou os primeiros lá. E aí pino 7, contenção, agora. Então eu vou ter que tirar a placa fora novamente, sacar os 2 relés e testar eles, ver o que está acontecendo. Provavelmente vai ter que ser substituído esses aí. Vamos de novo. Muito tempo depois, então, resolvido o problema. Felizmente era só o relé que ficava desse lado aqui, que acabou sendo derretido. Até abri ele para ver se não dava para destrancar, mas travou o mecanismo, ele não mudava de posição. Consegui no AliExpress, mas ficou inviável. Frete mais de R$100, 107 para ser mais preciso, e a peça R$19. Simples relézinho aqui de 5... Ah não, esse aqui é 11 volts. Aquele ainda era 5, para variar. E aí uma longa procura, tentando conseguir. Mercado nacional nem pensar. Aqui é um relé bem diferenciado na pinagem. Bobina nesses dois. E ele tem polaridade ainda, mas é o de menos. E o contato comum, fechado e aberto. O que eu fiz? Após conversar com o dono do equipamento, sugeri a ele. A primeira opção seria conseguir o original, né, para manter a originalidade do equipamento. Segunda opção, como ele está sem rádio lá, né, seria adaptar um outro relé de pequeno porte, como foi feito aí então. Aí após tanto tempo, né, de procura e acabei desistindo, foi feita então a adaptação desse relé. A pinagem é diferente, a placa está toda original, não foi alterado nada no circuito do rádio, apenas acrescentado esse relé. Futuramente, se conseguir, facilmente se saca a placa do lugar, né, com seus parafusos, né, aqui ao redor, desconectando os cabinhos, a placa fica solta, claro. Soldando também aqui com cuidado para não derreter de novo. Então até o próprio dono do rádio pode trocar futuramente se ele conseguir, pois não houve nenhuma alteração no circuito original da placa. Vou mostrar para vocês agora ele funcionando. Virar aqui. Ele já está recebendo em 2.500. Vocês vão lembrar que após virar para 2.499 ele parava de receber, né? Então tá aí, S9. Então virei o primeiro, vai bater do primeiro jogo de relé para o segundo aqui.
tá aí. Essa batidinha aí foi o relé trocando. Perfeito. E mais, eu já tô com 600 kHz. Já tô com o gerador no canal 1 lá na mesma frequência. Aí, 600 kHz. Então o equipamento voltou a funcionar. Agora o próximo passo, para finalizar, vou fechar esse lado dele aqui e fazer os testes finais, como acompanharam, né? Foi feito o alinhamento de PLL, VCO, potência. Esse deu bastante trabalho, né? Vai dar um vídeo bastante longo, mas faz parte aí para demonstrar um pouco do trabalho que é feito, tá? Para vocês terem uma ideia do que é um trabalho de realinhamento do equipamento desses. Então o próximo passo agora é colocar o transceptor em testes. Vamos lá.